As recomendações que os senhores fazem, quais são as medidas que nós estamos tomando para que as cidades possam desempenhar um papel de transição energética? O clima e a transição energética são setores importantes. Quais são os setores? A seleção de lixos, energia, setor. Quais são os programas que lhe parecem importantes e as ações que podem ser levadas a cabo? Que lhe parecem trazer alguma forma de democracia participativa? Porque também esse é o nosso tema. Nós estamos no OIDP e novas formas de governação. E o quarto que me parece também muito caros para Kanouté, o senhor Bashir Kanouté, e tem uma injustiça climática também. 90% as emissões de carbono são países desenvolvidos. No entanto, os efeitos mais indesejáveis, mais duros aqui na África ou em outros países que nem emitem nenhum gás com efeito de estufa. Então, o que nós percebemos é uma cooperação descentralizada na qual as cidades dos países emissores deveriam retirar 1% do seu orçamento participativo para reforçar os orçamentos participativos em países africanos que vêm sofrendo os efeitos para reforçar suas ações através de orçamentos participativos e com isso conseguir fazer uma adaptação climática ou atenuação desses efeitos. Chama-se orçamento participativo solidário para uma justiça climática. Em torno desses 4 temas que eu convido os nossos panelistas, nós temos a chance de ter aqui o senhor Piol, que é também prefeito de Grenoble e terá algum impedimento a partir de meio-dia e nos deixará aqui lentamente, mas nós temos a chance, como vocês viram, de ter aqui Diego Vargas Fernandes. Diego Fernandes, desculpa, eu conhecia bem o seu nome, mas que vai o substituir tentando responder algumas das perguntas, certo? Então você tem aqui cada um 5 minutos e depois passamos para a pergunta. Talvez eu convide aqui o senhor Piol para falar em primeiro lugar. Então, certo? O que lhe parece melhor? Então você fica aqui? Fica aí? Muito obrigado, bom dia a todos e todas, muito obrigado pelo convite. Eu saúdo aqui os panelistas que como é que eu começo, como é que eu vou responder às suas perguntas? Talvez, efetivamente, eu vou começar pela última pergunta que diz respeito aos desafios colocados pelas desigualdades territoriais a nível mundial, na emissão de gás a efeito de estufa e que são hoje a consequência da mudança climática. Tanto se tem a maior parte do gás a efeito de estufa desde que nós entramos na era industrial, mas também as consequências da mudança climática nos vem impactando a nível do aumento do nível do oceano, a nível dos mares, mas também consequências que são vistas a nível de eventos climáticos extraordinários que vêm pesando nos países em via de desenvolvimento. De fato, a tomada de consciência para nós e a nossa capacidade na França, em Grenoble, nessa grande cidade das algas, reduzir o gás com efeito de estufa, passa por essa tomada de consciência que nós temos produzido e também o alcance dos modelos que nós queremos implementar. Eu fico favorável para que se tenha esse modelo onde se tem 1% do nosso orçamento participativo para financiar orçamentos participativos em outros países que necessitam. Isso me parece uma ideia extremamente rica e virtuosa, tanto no que nós podemos fazer em termos de orçamento participativo em todo o planeta, mas também na nossa capacidade de compreender o alcance e o impacto das mudanças que nós devemos fazer internamente. Talvez, como o senhor estava fazendo as perguntas, em qual sentido, em qual
área é que a participação cidadã nos pode ajudar a avançarmos com a velocidade desejada na redução desse gás com efeito estufa. Parece-me importante notar que é efetivamente baseando-nos na democracia participativa, no envolvimento de populações que nós podemos alavancar a velocidade dessa transição. É um sistema muito longo, talvez demorado e talvez lento, porque você tem eleitos que chegam no poder, talvez estar na sua vida com formações um pouco ultrapassadas, com práticas ultrapassadas. Então, a capacidade que se tem em fazer evoluir, a coragem também que se tem para fazer avançar o sistema nem sempre está presente isso. Então, para nós, em Grenoble, a participação cidadã é um meio, primeiro, para levar em consideração os problemas de proximidade, através da transformação da vida cotidiana, a capacidade de se deslocar, de morar na cidade, usar o espaço comum, as questões de alimentação, de saúde, e também isso tem transformado a relação entre os eleitos que acabaram diminuindo um pouco o seu poder, a administração que saiu de uma lógica de fornecedora de serviço para se tornar, para se reconectar com a sua essência. Enquanto cidadão, nós tentamos reunir meios humanos e financeiros para a ação de utilidade pública. A administração saiu desse papel de fornecedor e hoje já não olhou os habitantes como se fossem clientes, mas hoje como tanto a fonte daquilo que nós fazemos juntos, que são o objeto, que são os beneficiários. E isso já vem colocando a cidadania dentro nas mentes das populações. Isso já vem mudando, nós ajudando a mudar a cultura, a coalição comum para a mudança, principalmente no uso de espaços públicos, porque nós achamos, é aí que nós achamos as formas mais rápidas de transformação. Quanto à energia, nós temos cooperativas de energias que já vêm equiparando os telhados com painéis solares. Nós temos populações muito ativas e quando se olha os orçamentos participativos, o ambiente e a solidariedade são duas chances que nós temos. Então, esses orçamentos participativos nós temos, foram usados para pintar, por exemplo, os tetos em branco, com algum impulso de solidariedade que são, às vezes, levados a cabo por imigrantes através do exílio, da cultura e a criolização da alimentação. Nós vimos criando algo comum e tudo isso acontece em projetos urbanísticos, a reapropriação de espaço comum para transformá-los em espaços que lutam contra o calor. E através desses espaços nós temos um grande vetor que não apenas produz projetos concretos, como se pode ver, mas também vem mudando completamente a cultura dos administrados e também de Grenoble. Grenoble, que foi a primeira cidade ecológica em 2014, com um vetor político muito forte, que foi escolhida pela Comissão Europeia como capital verde e embaixadora do clima. Para nós é uma forma de nos projetar e tentar amplificar as mudanças que precisam ser feitas. Vou tomar. Obrigado, Sr. Presidente, porque aquilo que nós constatamos é que temos verdadeiros laboratórios que estão a ser construídos e que produzem. E a mensagem que recebemos de si é que é possível graças à democracia participativa. Então, na próxima reunião da OIDP, teremos uma grande ocasião de saber o que é que se faz concretamente no terreno. Muito obrigado por este primeiro testemunho. Agora vou passar a palavra. Passo a palavra à senhora Esperance
para que em 5 minutos nos diga quais são os avanços. Bom dia a todos, muito obrigada por esta oportunidade. Vou partilhar convosco a minha experiência, a nossa experiência em relação ao orçamento participativo. Na nossa ETD, nós fizemos algumas ações no âmbito do orçamento participativo em relação a edifícios do Estado, edifícios públicos. Como não tínhamos previsto a questão do ambiente, que nos surpreendeu, havia muitos poços que fizeram vários estragos na nossa ETD. No nosso orçamento isso não estava previsto e nós fizemos uma sensibilização ao orçamento participativo sobre a higiene. Nós fizemos então a sensibilização e eles tomaram conhecimento da problemática. Em cada escola fizemos projetos e vimos que foi de facto muito positivo, porque eles fizeram plantações de árvores ao redor das escolas e nos lugares em que havia lamas, fizemos plantações de árvores. Não tínhamos orçamentos para isso, mas mesmo assim conseguimos realizar estes projetos, conseguimos alguns meios financeiros. Em relação aos lugares em que as pontes estavam partidas, nós conseguimos parceiros que aceitaram acompanhar e nós compreendemos então que a população que estava neste local trouxe materiais para a construção. Os parceiros também nos deram meios financeiros para fazer as plantações e canalizar as águas usadas. Isso ajudou-nos muito. Encontramos as soluções que precisávamos em relação a este assunto, que não estava previsto no orçamento. Então, com o orçamento participativo, podemos ligar a política do ambiente a soluções duráveis. O que nós podemos dizer em relação à nossa experiência? As ações que nós fizemos positivas, digamos assim, experiências positivas do orçamento participativo, é que a comunidade se apropriou desta abordagem e as populações compreenderam que mesmo sem os meios do Estado, nós conseguimos resolver problemas locais com parcerias e assim nós, cada vez que temos um problema, tentamos sensibilizar a nível da base, explicamos isso à população e as populações compreenderam que com os nossos meios e tendo em conta que nós somos obrigados a dar soluções às populações, quando não há obrigação, uma vez que a população não paga nada, a população fica negligente. Mas quando nós realmente mostramos que o facto das populações pagarem alguma coisa nos obriga a encontrar soluções, isso é mais benéfico.
nem sempre temos grandes meios financeiros, de grandes parceiros financeiros ou do Estado. Então, a nível local, os problemas locais que nos são submetidos pelas populações encontram soluções pelos próprios meios locais. E esta é uma forma de colaboração fácil com a comunidade. Obrigado por este testemunho. E o que é importante e interessante é ver como vocês conseguiram envolver as populações nas soluções necessárias. Muitas vezes os chefes podem também colaborar e, mais do que decidir sozinho, é necessário decidir em conjunto, porque isso leva à mobilização de uma maior diversidade de recursos. Então, a capacidade de investimento muitas vezes não depende das capacidades internas, mas da coragem de abordar as várias entidades. Muito obrigado por este testemunho. Agora continuamos com o Sr. Paul Testar, delegado-geral da Associação Eu Jogo desculpem, a ONG que está no Togo chama-se, no Togo e em outros países, chama-se Eu Reciclo. E são as crianças que são o nosso principal alvo. Temos cerca de 60.000 crianças nas escolas, nas famílias. Estamos presentes em 5 municípios na Costa do Marfim e 3 no Togo. E se queremos realmente ter um impacto importante em 2025 sobre 1 milhão de crianças, nós temos que tomar algumas iniciativas. Nós, na África Ocidental, fazemos um trabalho importante. Sabemos que o gás com efeito de estufa está a ser um grande problema e o ideal é baixar as emissões do gás de estufa e não aumentá-lo. Ora que em África essa taxa de poluição é alta. As 4 principais grandes cidades que têm esse problema situam-se em África. É realmente uma questão capital e é necessário investir anualmente muitos milhares de euros. Em Glasgow haverá uma conferência sobre este assunto. É necessário um grande investimento de dinheiro. Há cerca de apenas de 3% do orçamento que é dado às cidades para a ecologia. Então, 3% é muito pouco. Hoje, há territórios que são problemáticos para nós. O segundo ponto sobre o qual quero falar é a questão das lições que aprendemos com esta associação Eu Reciclo. A demonstração que nós fizemos às crianças e aos jovens foi levá-los a participar nessa reciclagem. As próprias crianças recolheram lixos e na escola eles aprenderam a reciclar esses lixos e depois foram para casa falar nisso aos pais.
Então, a primeira ideia, de facto, o primeiro objetivo é educar as crianças, porque são elas que podem contribuir para a tradição ecológica. Os lixos normalmente são vistos como sendo negativos, fatores de doença, que acarretam custos, mas na verdade nós podemos criar um valor acrescentado com esses lixos, porque podemos valorizar esses lixos, criar energia, criar um valor energético, e isso pode ter um impacto nas escolas e na vida das crianças. Por vezes o lixo pode servir para produzir energia. Isso já fizemos no Togo, demos uma lâmpada a cada criança, e com o lixo, a energia proveniente do lixo, elas alumiam essa lâmpada. Então, hoje o nosso grande desafio é a boa governação, porque a Câmara sozinha não pode fazer tudo. As crianças e as coletividades, as escolas, os habitantes não podem fazer tudo sozinhos. Temos que criar um sistema de boa governança e temos que implementar programas que sejam duráveis, criando pequenos governos, governanças a nível das escolas, criando clubes com o título Eu Reciclo. Amanhã teremos um conselho de crianças que virão apresentar aos eleitos as suas ideias sobre essa problemática. Agora, a transição deve ser justa, a criação de riqueza deve assentar na inserção e no emprego. Então, todos os nossos programas nos levam à inserção, e essa ideia da inclusão, da inserção, está no centro de todos os nossos programas. Muito obrigado por este esclarecimento sobre a importância de associar a juventude e as crianças aos projetos de reciclagem, aos projetos ecológicos. Então, em relação às questões climáticas, uma das ideias fortes era de implicar as escolas, sobretudo do Norte, para que as escolas compreendam, as crianças compreendam as consequências das mudanças climáticas. E a solidariedade e a cooperação descentralizada são ideias fundamentais a inculcar nas crianças. É muito interessante, então, ver a forma como vocês trabalham. Temos uma boa notícia, é que o Sr. Presidente da Câmara de Grenoble pode ficar conosco. Ele adiou os seus encontros da sua agenda. Isso foi muito gentil da sua parte. Então, passo-lhe a palavra. Democratas de natureza, eu agradeço sinceramente ao Sr. Presidente da Câmara de Cocody, porque é um interveniente capital no desenvolvimento durável. O Sr. Presidente da Câmara foi gerente de uma organização não governamental que trabalhava sobre as energias renováveis, nomeadamente a energia solar, e daí nos veio a nossa relação. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Sei que é uma peça fundamental nesta questão ecológica das energias renováveis, da boa governação, etc.
Trata-se de um regime que já vem desde o primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët-Boigny, que já em seu tempo enviou a Estocolmo uma equipa para fazer a ligação entre o desenvolvimento económico e a proteção ambiental. O Houphouët-Boigny enviou a esta grande reunião internacional onde estava Gandhi, representantes, mas infelizmente esse casamento, digamos assim, foi em tempos difíceis e esse casamento justamente entre a produção ambiental e a questão social e económica. Houve um problema de som no micro do orador. Podemos ter um outro micro. Este está defeituoso. Obrigado. Uma pequena mensagem à equipa técnica. Podem ajudar-nos? Não temos microfone. Obrigada. Obrigado. Quanto ao conceito do desenvolvimento durável, desenvolvimento económico e social e a sua relação com a proteção do ambiente, esta questão já foi compreendida há muito tempo na Costa do Marfim, nomeadamente pelo primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët-Boigny, e depois em 1996, com os investimentos que estavam previstos nesta área, estudos de impacto que foram feitos, e houve audiências públicas também que implicaram todas as partes intervenientes, e assim os investidores tentaram encontrar vias idóneas para proteger o ambiente. É de facto um projeto já muito antigo na Costa do Marfim. Nesse sentido, o código foi revisto com o apoio do Banco Mundial e hoje a governação a nível do ambiente encontra dificuldades, certo, mas este espírito da proteção ambiental existe desde há muito tempo. Desde o primeiro encontro no Rio de Janeiro, em 1992, identificamos os intervenientes capitais do desenvolvimento durável e essas estruturas, essas organizações, desde 1980, desde que o Presidente tomou a decisão de uma lei para a descentralização. Desde 1980, a descentralização foi um processo, é um processo antigo, ainda não o completamos, mas hoje já avançamos muito, temos muitos municípios, 14 distritos, etc. Há dificuldades de financiamento, com certeza, mas com as reflexões as coisas estão a melhorar. Como exemplo, darei a recolha de lixos domésticos. Hoje toda a gente recolhe lixos domésticos. Todos os que pagam as faturas da eletricidade pagam uma taxa para contribuir a essa recolha dos lixos. Eu penso que cada casa faz de facto o esforço de pagar. Por exemplo, em Cocody pagam 5.000 francos por mês, outras comunas pagam menos, outros municípios como Abobo. Então, tudo isso são medidas para a boa gestão dos lixos domésticos. Também temos um código sobre as plantações nas florestas. Essa lei prevê a plantação de árvores e por isso o Estado está a prever pagar esses serviços, isto é,
dão-se benefícios a organizações ou até mesmo a privados que queiram criar a sua própria floresta privada. É verdade que falaram de mudança climática, mas há um princípio jurídico que diz que a responsabilidade é comum. A Costa do Marfim, que quer ir a Glasgow a partir da próxima semana para participar na conferência, nós acho que passamos a cerca de 30%, avançamos cerca de 30% com projetos inovadores que vão ser apresentados em Glasgow, e a Costa do Marfim quer de facto estar em avanço na linha direita dos países europeus em matéria de ecologia. O desenvolvimento durável está a ser implementado na Costa do Marfim, a democracia participativa está em boas vias, nós temos um planeta comum, o planeta é nosso e esse planeta, se não for vivável, se não for protegido do ponto de vista ecológico, mesmo os ricos que têm milhões sofrerão. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós estamos muito honrados em ter aqui a presença do Sr. Presidente da Câmara e em conhecer a sua trajetória, que nós não conhecemos. Se estamos aqui hoje em Cocody, não é por acaso, e agradecemos muito a sua presença. Vamos agora ouvir a última intervenção. Estamos dentro do tempo e assim teremos 30 minutos para o debate. Então vamos ouvir agora o chefe da cooperação da União Europeia. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, não é fácil falar depois de todos os que já falaram. Já disseram tantas coisas tão importantes. O que eu percebi, eu vou tentar me concentrar em 2 pontos que me parecem não ter sido bem abordadas. Eu quero apenas destacar, porque eu quero partir do título desse painel, a transição ecológica, uma pergunta que não foi tocada, a questão da cidade, a transição energética, que fazia parte das perguntas que foram levantadas. É um aspecto muito importante e interessante. Às vezes pensa assim, nós devemos poupar mais energia. Nós abordamos com uma visão um pouco limitada. Às vezes, eu sou novo aqui em Costa do Marfim, eu cheguei há 1 mês e meio, mas a União Europeia trabalha muito no setor da energia em Costa do Marfim há muito tempo. Uma das coisas que mais me impactou é que eu descobri que 50% do consumo de eletricidade do país é produzido por um grupo muito reduzido de empresas, de grandes empresas. Ou seja, se você quer uma solução que pode ser em parte uma solução para a cidade, as grandes empresas têm uma empresa, talvez insistir na eficiência energética. É um setor no qual a União Europeia gostaria de trabalhar nos próximos anos com a Costa do Marfim, porque é algo, não é obrigatoriamente a participação cidadã, mas é um outro aspecto que é também fundamental e que poderá ter um efeito muito forte e imediato, porque por outro lado, nós, se consumirmos menos, damos a possibilidade de acessar a energia para a maior parte da população que talvez não tenha acesso a isso. Então tem vários aspectos que deveriam ser trabalhados ao mesmo tempo. Microfone. Lamento, desculpa. Então, um outro aspecto que me parece interessante que foi tratado e que eu quero retomar é a questão de recursos. Mais uma vez,
Eu acho que vocês já sabem daquilo que aconteceu na Europa com a mobilização de recursos, que é muito importante, o que nós chamamos os pactos verdes, Green Deals. Então, a nível da União Europeia, a União Europeia tem se comprometido para a neutralidade de carbono, para reduzir de maneira sustentável as emissões até 2030. E para fazer frente a isso, nós temos investido muitos recursos fundamentais, porque tudo isso custa muito caro. E uma questão que nós temos que já foi feita, como é que nós financiamos a transição energética? A ideia da cooperação descentralizada, eu repito, não é nada novo. A cooperação descentralizada é um conceito que já existe há mais de 40 anos. Então, aqui é tentar endereçar melhor essa cooperação, essa solidariedade do norte para o sul, mas uma solidariedade também entre países do sul, como a Costa do Marfim, que são muito bem evoluídos, mais ricos do que alguns países do sul. Então, eu acho que a questão é a questão de descentralização. O último interveniente nos diz, nós estamos às vezes em países onde a descentralização é um processo que iniciou-se, mas que não terminou. Às vezes delega-se responsabilidades, mas os recursos não acompanham. Como é que os municípios podem efetivamente investir, fazer os investimentos necessários? E o último ponto que eu quero abordar é o que já foi tratado, gostaria talvez de abordar por outro lado, é a questão de inclusão. Falamos em participação cidadã, mas a participação vem também com a ideia de inclusão. Então, nós devemos prestar muita atenção e incluir alguns grupos que não poderiam ter sido envolvidos, pode ser por várias razões econômicas e outras razões talvez desconhecidas. Eu falo, por exemplo, da participação de jovens, que um dos exemplos que foi aqui apresentado, nós temos a participação de mulheres e de periferias. Às vezes as pessoas mais pobres, que não têm meios culturais de poder participar, esses não são envolvidos. E é fundamental que na participação do orçamento, por exemplo, participativo, no processo participativo, que se possa levar em conta a inclusão. E para dizer em três palavras, o que a União Europeia pensa fazer em relação à questão da transição ecológica? A União Europeia, com seus Estados-membros, criamos uma equipa Europa e nós criamos uma iniciativa chamada Transição Baixo Carbono. A ideia é acompanhar a Costa do Marfim no seu caminho rumo aos compromissos para com as mudanças climáticas, redução de gás com efeito de estufa. A União Europeia com os Estados-membros comprometem-se em acompanhar a Costa do Marfim nessa transição, e também as cidades fazem parte daquilo. Eu penso, por exemplo, na questão de energia, penso na questão de tudo aquilo que está em torno da cidade, a campanhas, florestas. Não esqueçam que os efeitos das cidades acabam se repercutindo no ambiente que está nas cercanias das cidades. Então, não se pode pensar em transição ecológica sem pensar no ambiente que está em torno da cidade. É impossível pensar assim. Muito obrigado. Muito obrigado por esta sua última intervenção. Ela dá-nos uma panorâmica larga daquilo que é possível fazer a nível de uma boa governação, e completou também alguns pontos que ainda não tinham sido abordados. Então, nós temos algum tempinho para poder fazer perguntas, ouvir os vossos comentários e as vossas perguntas. A plateia tem a palavra. Quem quiser falar, fazer perguntas, formular comentário, fiquem à vontade. Não vejo ninguém. Sim, 1, 2, 3.
Alguém pode passar o microfone, por favor? Nós temos 2, 3. E aqui... Sim. Se apresente para que saibamos quem você é. Muito obrigado, senhor moderador. Eu sou Mariam Dao Gabala, senadora da República de Costa do Marfim. Eu gostaria de saudar o conjunto de panelistas. Eu gostaria de partilhar convosco uma convicção pessoal, a convicção de alguém que se comprometeu no desenvolvimento sustentável durante 2 décadas. Fala-se em cidade sustentável, fala-se em orçamento sustentável, fala-se em desenvolvimento sustentável, mas eu gostaria de que pensemos que qualquer sustentabilidade reside no investimento que nós iremos fazer no humano, e isso é fundamental. Qualquer desenvolvimento humano tem que estar no centro. Eu me explico. Fala-se em transição ecológica, fala-se de um conjunto de elementos, mas minha experiência me faz dizer que tudo isso só é possível se o cidadão ou o morador de uma cidade apropriar-se por si próprio o conceito de sustentabilidade, o conceito de transição ecológica. Eu quero lhe dar apenas 2 exemplos. O primeiro exemplo: nós temos financiado o mercado, nós propomos para as mulheres, aqui tem muito sol, propomos iluminar o mercado com painéis solares. Talvez teria custado um bocado caro, mas pelo menos as faturas teriam diminuído e assim pelo menos teria funcionado. Elas me disseram, tudo isso parece bonitinho, mas nós nem pensávamos em ter um mercado. Agora que se tem um mercado, você não quer que usemos a energia moderna? Então, mudança de paradigma. O desenvolvimento sustentável não está no consumo, está no aspecto de sustentabilidade. O segundo elemento diz respeito a um testemunho que eu tenho aqui. No quadro de uma construção de uma escola primária, nós temos implementado uma equipa que nós chamamos equipa ambiente. Eram jovens miúdos de 6 para 12 anos de idade. E nós tentamos pintar pneus azul, verde, para que as crianças aprendam a selecionar seus lixos. Mas onde é que veio a resistência? Não foram os editores, mas os pais. Dizem, não, nós não levamos as nossas crianças para a escola para fazer isso. Ou seja, os próprios pais não tinham compreendido ainda a importância de passar para essa transição ecológica. Eu queria chamar a atenção para dizer que se fala muito, mas há uma mudança de paradigma a nível das nossas populações que compreendam que tudo que se constrói, que deve ser sustentável, deve obrigatoriamente repousar na sua própria apropriação daquilo que está sendo feito. É o que eu queria dizer como contribuição. O humano tem que estar no centro. Muito obrigado, senhora senadora. Eu acho que os aplausos foram... Não haverá investimento sem investimento no humano, nos jovens. Muito obrigado por esse testemunho. A segunda pessoa atrás da senadora. Nós aderimos completamente àquilo que a senadora acabou de dizer. Para regressar um pouco à ONG, é assim que eu escolho, acho que existe, eu separo. Então, existe no Togo, Costa do Marfim, França, acho que estão colocando essa energia, crianças de espaços diferentes, e já vem sendo ênfase com aquilo que a senadora diz. Agora, a reação dos pais, será que nós perguntamos às crianças o que elas querem? Não. Tem que perguntar, não, você sai, faz isso, você faz aquilo, você vem escolhendo. E aí acaba sendo mecânico, porque a criança, sob a autoridade do professor, sente-se obrigado em recolher. Agora, se a criança tomar consciência, aí fica mais fácil e aí podemos fazer uma construção para o futuro.
É uma questão de geração. Nós não podemos tentar resolver essa questão hoje. Nós não devemos nos apressar. O outro aspecto é que a criança que está na Europa, que acabou de resolver essa questão de nutrição, de acompanhamento, escolaridade, em relação a um menino de Tambacounda, no Senegal, eu gostaria que a ONG possa resolver essa questão em Tambacounda, talvez possamos discutir. Será que quando a criança está frente a questões de escolarização, questões de alimentação, qual resposta se pode lhe dar em termos de sustentabilidade das nossas cidades? Porque hoje algumas perguntas, algumas atitudes recomendam que não se trabalhe para o futuro nem o presente. Tem que resolver a questão do presente. Mas, infelizmente, em alguns dos nossos países, ainda não resolvemos essas questões. Questões de linhas, enviar as crianças para a escola, garantir o certidão de nascimento, pequenas coisas que já, em princípio, não são ainda resolvidos. Aqui está a questão sobre a qual eu queria chamar a atenção. Que estejamos pacientes, porque é um processo de construção permita. Espera, 10 pessoas que querem falar. Desculpa. Eu sei que é frustrante, mas muito obrigado, porque tem nos chamado. Desculpa. Simplesmente dizer, em 1997, os primeiros orçamentos participativos que foram implementados a nível das crianças, eu tinha participado na época, nós tínhamos uma linha muito clara em relação ao que o senhor diz. Nós tínhamos o orçamento participativo para crianças, orçamento participativo pelos... Segunda medida era dizer que o processo lhe permitia expressar-se. Muito obrigado por essa contribuição. Muito obrigado. Tem alguém atrás do senhor? Alguém quer... Sim, vamos lá, senhora, por favor. O microfone está... A terceira é essa. Desculpa, é a senhora. Muito obrigado. Eu gostaria de partilhar a nossa experiência. Gostaria de falar da ONG Asuded Costa do Marfim. Asuded é uma ONG internacional e nós estamos em Costa do Marfim. A nossa especialidade é a recolha, a separação de lixo. Como é que nós podemos fazer passar essa mensagem entre as crianças? Decidimos durante as árvores de Noel, quando organizamos uma árvore de Noel, os nossos presentes são lixeiras e sacolas para lixeira. Eu já me junto àquilo que o nosso irmão acabou de dizer, que deveríamos levar a criança a incluir dentro da sua memória essa separação, para que os pais não se queixem quando se pede às crianças fazerem isso. Quando nós chamamos isso de árvore de Noel verde, nós só falamos da separação. E o presente que nós temos são talvez bonecas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao senhor prefeito, e nessa ocasião é a ele que nós pedimos essas sacolas e nós distribuímos durante essa árvore de Noel sacolas e vários outros elementos para levar a criança a colocar dentro da sua memória essa ideia de separação. E vocês sabem que as crianças se sensibilizam melhor, porque quando uma criança diz para o pai, tem que colocar o lixo numa lixeira antes de colocar à frente, tem que separar, o pai percebe melhor porque não está pronto a fazer, mas quando a criança lhe chama a atenção, já faz. Muito obrigado. Muito obrigado por essa intervenção. Se alguém quer completar, será que tem pessoas? Eu tenho aqui a luz, eu vejo 1, 2, 3, e depois podemos parar aí, para deixar os intervenientes intervirem. Sim, senhor. Bom dia. Eu sou deles aqui, eu sou operador
econômico portuário. Nós trabalhamos no cais aqui em Abidjan. Nós temos projetos a renovação das nossas fontes energéticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o representante da União Europeia. Nós temos 2 trilhas. Quando se tenta analisar a questão, nós temos um primeiro problema: os direitos de alfândega de importação desse tipo de produtos. Acho que são muito elevados. O senhor prefeito sabe muito bem, e isso já vem obliterando o custo das instalações. Tem que refletir e pensar sobre essas questões e rever as condições de importação aceitáveis com taxas alfandegárias reduzidas. Essa é a primeira observação. Eu vou tentar ser muito curto. A segunda é a renovação halieutica nas lagoas. Há soluções com recifes artificiais. Nós temos projetos para fazer perímetros para a criação de peixe, e nós não podemos fazer tudo isso sem refletir sobre a questão. O senhor falou de um aspecto importante da transição energética de que falámos ontem, que tem a ver com a aquacultura, a criação de peixes de aquacultura. Agora tem ali um outro senhor que quer falar. Vamos ouvir ainda aquela senhora também, para depois ouvirmos os conferencistas para a sua palavra final. Então, o nosso tema hoje é a transição ecológica e a governação urbana. Então, vamos ouvir ali o senhor. Eu sou Paul-Henri Amari, gestor de projetos. Queria colocar uma questão de ordem geral, nomeadamente ao senhor diretor do ambiente e ao senhor da ONG, da associação, melhor dizendo, Eu Reciclo. Será que há empresas suficientes que valorizam essa reciclagem dos lixos? É que cada vez mais observamos pequenos grupos que reciclam, mas vemos muitos sacos nas ruas sem qualquer reciclagem. O que é que se passa a nível das empresas e estruturas que são chamadas a valorizar os lixos? Há suficientes? Vamos então ouvir finalmente aquela senhora que tem o braço levantado. Bom dia, eu sou Marie-Joseph Kouakou, administrativa no município de Cocody. Agradeço a todos os conferencistas e realmente nos toca muito esta problemática. Nós temos o nosso presidente da Câmara que já luta pelo nosso município com baldes de lixo por todo o lado, passeios limpos, a tentativa de fazer passeios para a marcha, mas nós vemos que vocês têm técnicas e esquemas, e também vimos isso com o Presidente da Câmara de Grenoble e a questão da reciclagem com as crianças
que já reciclam, e também a senhora que nos chamou a atenção para a sensibilização, mas gostaríamos ainda que o senhor Presidente da Câmara de Grenoble nos explique como começou essa experiência até chegar à Cidade Verde. Chegamos um pouco ao fim desta nossa parte, então peço aos conferencistas que em 2 minutos terminem a sua participação. Um micro disponível, por favor. Então, observações finais e conclusão. Eu queria agradecer à senadora e a todos os que colocaram questões, que fizeram observações e deram contribuições. Nós tentamos popularizar o conceito da proteção ambiental, traduzimos mesmo nas línguas locais, temos cerca de 60 línguas locais, já traduzimos em cerca de 20 e nos 17 ODT os termos relacionados com a ecologia, em Senufo, em Diulá, em Baulé, em Anhani, que são línguas locais da Costa do Marfim, e nós tentamos então encorajar, estimular esta consciência ecológica nas escolas, incluindo nos programas esta ideia da reciclagem. As crianças rapidamente assimilaram o conceito e o Presidente da República, o Sr. Alassane Ouattara, achou muito bem que começássemos pelas crianças para termos o novo paradigma do novo marfinense, um habitante da Costa do Marfim sensível às questões ecológicas e do ambiente, e por isso a melhor aposta são de facto as crianças. As mulheres não sabem ainda o que é energia solar nas aldeias. Com a política de eletrificação da Costa do Marfim, nós demos-nos conta que os nossos familiares preferem a luz elétrica tradicional, e quando lhes falamos dos painéis solares, eles não querem, dizem que não é boa. É verdade que no início nós utilizámos tecnologia não fiável, mas hoje, com o custo dos investimentos, dão facilidades, isenções fiscais na luta contra o aquecimento climático, e todos os que querem investir nas energias renováveis têm apoios. Então, para falar da economia circular, mesmo tendo pouco tempo, a questão é se há estruturas, empresas que valorizam os lixos. Sim, há estruturas que já estão implementadas e que procuram novos óleos para colocar nos motores e novos pneus, e tudo isso pode ser feito a partir da energia proveniente dos lixos. Então, por isso, estimulamos as pessoas a deixarem os pneus estragados onde devem ser deixados, para que as pessoas os venham buscar. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria apenas acrescentar que, em relação às crianças e aos projetos relacionados com o ambiente, nós já começamos com ações concretas. As crianças, os pais já aderiram a essas ações quando eles viram
que nós fizemos algo para eles e com eles, nós tentámos sensibilizá-los porque eles tinham já colocado o problema de uma escola mal construída. Eles sentiram-se na obrigação de nos acompanharem para melhorarmos a escola, mantermos a escola bonita, e por isso eles aceitaram plantar árvores. As outras escolas, quando viram que a escola tinha ficado bonita, quiseram também plantar as árvores. Então, é como se aquilo fosse um exemplo e um incentivo para os outros. Eles estão realmente prontos para nos acompanhar e penso que é recíproco. Se vocês lhes dão, eles também estão prontos a dar-vos. Agora, as respostas rápidas às questões que foram colocadas é a prioridade de certas áreas que podem ser piores que o ambiente, como a saúde, a educação, e hoje nós temos muito a questão da cidadania, a criação dos cidadãos do futuro. Por vezes há uma faixa da população que nem mesmo tem cartão de cidadão, um bilhete de identidade. Então pensar em investir na questão ecológica não é prioritário. Eu dou o exemplo de uma garrafa. A maior parte do plástico destas garrafas é fabricado no estrangeiro, e que nós, quando acabamos de utilizar a garrafa, não temos onde entregar a garrafa, deitamos a garrafa fora. Hoje, quando enviamos isto para a África, isto é jogado fora em 2 segundos. A garrafa de plástico vai para a lagoa, para a água, e aparece num outro país. Então é necessário realmente tratar a questão a nível local. E para terminar, eu digo que a transição ecológica é hoje um assunto importante para relançar a cooperação internacional, como ouvi hoje na Rádio France Internationale, na RFI, é que a transição ecológica, se nela participarmos, seja na Costa do Marfim ou em Grenoble, é uma forma de participarmos à transição ecológica em todo o planeta. Todos os presidentes da Costa do Marfim e mesmo do Togo que queiram apresentar projetos poderão fazê-lo. Muito obrigado. Eu tenho uma questão específica. Eu quero responder a uma questão específica. Há várias maneiras de abordar as coisas, mas por onde nós começamos por quebrar, mudar, melhor dizendo, o imaginário, quebrar a parede entre os eleitos e os habitantes, os dirigentes eleitos e os habitantes, e isso faz parte das nossas funções. Parece fútil, mas na verdade nós escolhemos vestir-nos como toda a gente. Eu, por exemplo, não uso gravata quando estou em Grenoble, para que as pessoas me vejam como uma pessoa simples e para que as pessoas tenham à vontade para me abordarem. Quero mostrar-lhes que nós andamos como toda a gente, a pé, de bicicleta, em transportes comuns.
O objetivo disso é mostrar às pessoas que nós estamos ao serviço do bem comum e que nós devemos poder criar uma coalição para a mudança entre os eleitos, os dirigentes eleitos e a própria população, e se cria uma dinâmica que torna então a participação cidadã mais sincera. Por detrás disso, procurámos as temáticas que interessavam a toda a gente, sejam temáticas culturais ou económicas, financeiras, a questão da mobilidade, como é que nos movemos, quem concebe as nossas práticas de mobilidade, como usamos o espaço público, que é o nosso espaço comum, o que é que fazemos no espaço público. E aí decidimos em 2014 proibir a publicidade no espaço público para que o espaço público não seja um estímulo só à consumação, ao consumo, perdão, para que nós estejamos sempre a consumir produtos que até vêm de fora. Portanto, nós trabalhamos para ver como diminuir o número de carros, dar mais lugar às pessoas que andam a pé, permitir mais às bicicletas de se deslocarem sem perigo de morte, como dar mais vantagens àqueles que se deslocam nos transportes públicos e fazer com que eles não demorem mais tempo no transporte público do que no carro. Outros dois temas que escolhemos foi a alimentação. Isso toca muita gente, as questões da saúde. Mesmo se há desigualdades sociais e territoriais, a verdade é que toda a gente se interessa pela saúde. Falámos também da poluição do mar, dos lixos, do acesso aos cuidados de saúde, e fizemos um grande encontro sobre a participação cidadã. Algumas coisas adotámos, outras parámos de fazer, mas o objetivo era confeccionar pequenos objetos e fazer pequenas coisas para ganhar confiança e para conseguirmos mudar o nosso modo de vida, e essas pequenas mudanças fazem-nos ganhar. Este é o estado de espírito geral do nosso projeto político. Muito obrigado. Eu não tenho grande coisa para dizer, tudo já foi dito. Eu apenas quero salientar que a senhora senadora, tal como a senhora senadora disse, investir nos jovens é a melhor forma, investir nas crianças é a melhor forma de conseguirmos grandes mudanças. É melhor do que tentar mudar a mentalidade dos adultos que já adquiriram maus hábitos. Muito obrigado. Obrigado. É muito claro em relação à democracia participativa esta visão. Quando ouvimos os conferencistas, nós compreendemos que a governação deve ter vários intervenientes, porque cada interveniente traz a sua contribuição, acrescenta uma pedra ao edifício, e devemos estabelecer sinergias para que da soma das partidas haja uma sinergia. Nós verificamos aqui nesta mesa redonda, nesta conferência, que os participantes, os conferencistas, cada um deles deu a sua contribuição e trouxe uma pedra na construção deste edifício. Desculpem, eu não gostei muito de ter apenas uma hora para estar na frente das pessoas que têm tanta coisa para dizer, e isso incomodou-me um pouco. Peço desculpa.
E agora um pequeno anúncio. A próxima conferência, já com muito atraso, vai ser sobre o tema a cidade e a liderança feminina e vai ser dirigida pela senhora Cristina Bloge, e todas as pessoas que estão interessadas neste tema. Não vai ser na sala Bassam, mas este tema vai ser debatido aqui nesta sala e todos os que estiverem interessados têm que vir para aqui. Um aplauso aos conferencistas. Obrigado ao OIDP por ter provocado esta sessão. Bravo, muito obrigada ao IDP por esta possibilidade, por este tema, por este debate. A sessão terminou. Obrigado.